Oi, oi, gente! Vem acompanhar essa produção comigo. Bom, eu recebi essa encomenda de brigadeiro, surpresinha de uva e leite ninho com avelã. E eu quero compartilhar com vocês a minha primeira experiência, que foi muito ruim, né? Ponto do brigadeiro errado, grudou tudo, deu bastante trabalho para enrolar, embora o sabor estivesse muito bom. E daí a gente vai aprimorando, né? Buscando a melhor receita, buscando o melhor ponto. E surgiu uma nova oportunidade, né? De fazer esses brigadeiros aí, para essa festinha. E eu comecei a enrolar esse de leite ninho, né? Primeiro, porque ele é a mesma massa que eu uso para a surpresinha de uva, tá? E eu vou passar para vocês a receita aqui desse brigadeiro, que é perfeito, tá bom, gente? Eu carrego um segredo comigo nesse brigadeiro, porque o sabor dele fica extraordinário de bom. Então, vamos lá. Eu usei para essa receita 2 latinhas de leite condensado, 2 caixinhas de creme de leite, 1 colher de margarina, 200 gramas de leite em pó. E o segredo da minha massa é 200 gramas de leite de coco. Gente, isso deixa um sabor tão fantástico. Vocês não têm noção. Se você nunca usou leite de coco, faça o teste. Gente, é maravilhoso, de verdade. Eu não imaginava que daria esse sabor tão maravilhoso. Então, faz o teste aí na sua casa e depois escreve aqui nos comentários. Vamos começar então. A primeira coisa é que eu não uso mistura, tá? Eu uso leite condensado, eu nunca fiz com mistura, né? Você pode até testar na sua casa, mas eu não fiz nunca com mistura, sempre usei o leite condensado. O creme de leite, eu procuro comprar os que tem 15% de gordura, porque é a gordura que vai deixar ele no ponto correto. Então, sempre que você for comprar o seu creme de leite, dá aquela olhadinha na quantidade de gordura que ele te oferece. Aí eu fiz o brigadeiro normal, né? Que vocês já sabem. Eu deixo ele passar um pouquinho do ponto do caminho de Moisés, né? Eu sempre deixo ele no ponto mais firminho, desgrudando realmente da panela. E coloco ele num prato, vocês viram aí, num prato normal, né? Que a gente usa mesmo na cozinha. Você pode estar untando esse prato com margarina, isso é bom, né? Porque ajuda ele na hora de você tirar ali para fazer as bolinhas. E eu deixei, gente, essa massa descansar, né? Por de 6 a 12 horas você pode deixar descansar. Eu sempre faço de um dia para o outro, para agilizar minha vida. Como eu trabalho o dia inteiro, então eu faço numa noite, na outra noite eu enrolo, né? De acordo com a entrega que eu tenho que fazer. Então, eu tinha deixado ele descansar. Vocês viram que eu coloquei o plástico filme ali por cima. E a gente usa colocar esse plástico filme para não criar casca e você não perder quantidade de recheio ou dessa massa de brigadeiro, né? Então, a gente sempre usa esse plastiquinho, tá bom, gente? Então, sempre coloca. Se você não tem o plástico filme, pode ser um saquinho de verdura. Sabe aquela que você compra, cenoura, batata? Então, aquele saquinho lá mesmo, tá bom? Aí, eu comecei com enrolar, né? Os brigadeiros de leite ninho. Eu tava colocando eles com 18 gramas cada um, porque depois eu tinha que colocar a gotinha de chocolate de avelã por cima, então eu tinha que deixar eles todos uniformes, né? E com peso adequado para receber ainda essa gotinha, tá certo? Eu untei a minha mão ali com margarina. Às vezes eu consigo enrolar só com a mão molhada. Às vezes é possível a gente fazer isso, tá? Você não quer pôr margarina, então você
unta, coloca a sua mão na água, deixa ela úmida, né? Porque a água te ajuda a enrolar e não grudar na sua mão. E aqui, gente, é tudo feito manual mesmo, tá? A gente faz o brigadeiro na panela, mexendo, não tenho aquela panela que fica mexendo sozinha. E eu não tenho também nada que enrole o brigadeiro, porque hoje existem placas de silicone que você compra e que você chacoalha, você põe a medida lá, chacoalha, né? E sai a bolinha perfeita. Tem um outro que você coloca a massa quente, né? E já sai a quantidade certinho da bolinha, depois você só empurra. É só você enrolar, porque as bolinhas já saíram perfeitas. Quero ver se eu chego a comprar para fazer um teste, mas pode deixar que eu mostro tudo para vocês. Mas eu quero dizer para você que é possível você fazer, mesmo sem tudo isso que a internet oferece pra gente, né? Eu faço aqui e é trabalho, assim, de paciência, jogo de paciência mesmo, com carinho, né? Com amor, com atenção, e a gente consegue, tá bom? Eu fiz um pouquinho a mais dessas massas, porque eu pensei em fazer caixinhas, marmitinhas, né? E de verdade, gente, não deu pra quem quis. Até eu preciso fazer de novo, que o pessoal pediu, mas eu tô meio cansada esses últimos dias, tava com muita coisa pra fazer e acabei não conseguindo fazer mais caixinhas. Mas fica a dica aí pra você, é algo que vende super bem, num valor muito acessível, tá? Pra vocês terem uma ideia, o brigadeiro de leite ninho e o brigadeiro de chocolate, eu tô vendendo ele a R$1,30 cada um, né? Então, o cento sai 130. E a surpresinha de uva, eu vendo a R$1,60, porque a uva é mais cara, né? Ainda mais essa que não tem semente, enfim. Então, é o preço que eu coloco aqui. Aqui pra minha região tá um valor super legal. E o pessoal comprou a marmitinha sem pestanejar. Né? E eu continuo ali fazendo, então. Então, você pode... Ó, gente, uma balança dessa, uma balança precisa dessa, eu paguei, na época, R$25. É super custo-benefício ótimo, né? Então, se você quer começar, então, você vai precisar de uma panela, uma colher de silicone, né? E uma panela antiaderente, no caso, que eu faço sempre na antiaderente, que eu uso só pra isso. Uma espátula de silicone e o ingrediente. Eu acho que dá pra começar bem, né? Enfim, daí eu fui enrolando ali os brigadeiros, né? Como eu falei, eu deixei os brigadeiros com 18 gramas, tá bom? E usei a forminha número 6, que é a forminha que cabe essa quantidade de gramas aí. E eu dei uma encurtada no vídeo para vocês verem agora como que funciona a surpresinha de uva. Primeiro passo, brigadeiro é o mesmo que eu usei, tá? O primeiro passo é lavar as uvas, né? E secá-las. Não dá pra gente usar uva molhada, porque ela não adere ao brigadeiro, certo? Ela gruda mesmo e você não vai conseguir enrolar, tá? Segundo passo, a gente pesa a uva com o brigadeiro, né? Os meus brigadeiros têm normalmente de 18 a 20 gramas, né? Nesse caso, eu coloquei 18 gramas cada um. Então, eu peso a uva junto com a minha massa de leite ninho. Daí, os dois dão as 18 gramas. E aí, sim, eu consigo enrolar, né, o brigadeiro em volta da uva. E esse enrolar também em volta da uva, gente, é assim, você vai abraçar a uva com o brigadeiro. Então, o que eu fazia? Eu fazia a bolinha que não aparece ali, porque eu acabo subindo a mão, mas agora deu pra ver, ó. Eu faço uma bolinha e amasso, né? É como se fosse uma coxinha, sabe? Você abre a massa, coloca a uva e abraça e vai fechando aos poucos, né? Contornando ali a uva, certo? Para que você tenha um acabamento perfeito de uma bolinha mesmo. Só que, gente, eu esqueci de colocar o corante no leite ninho que eu tava passando.
Então, ele ficou branquinho, mas você pode colocar corante verde para que ele fique verdinho, né? Muita gente conhece ele como verde, né? Já sabe que é de uva, tá? Eu não fiz isso, acabei esquecendo no dia. Olha lá, gente, dá pra ver eu abraçando, tá vendo? Eu vou com a ponta do dedo em formato de pinça e vou apertando o brigadeiro em volta da uva pra ele poder abraçar a uva ali e ficar com o acabamento bem bonitinho, tá bom? Eu acelerei o vídeo pra não ficar muito cansativo pra vocês, mas acompanha aí um pouquinho. E agora vamos para a parte do acabamento, né? Então, como que você faz o acabamento? Você pega o leitinho e você passa em volta dele, você coloca o leitinho dentro de um pote, né? Normalzinho. Aí você coloca o brigadeiro pronto, né? Depois que você enrolou lá dentro. Só que daí ele vai ficar cheio de gruminhos, né? E aí vem o segredo, você pega aquela peneirinha que você tem na sua casa e coloca o brigadeiro dentro dessa peneirinha e você bate com leveza, né, no canto da sua peneira. Então, todo o excesso de leite ninho que tinha, ele vai sair e vai deixar com um acabamento, assim, perfeito mesmo, tá? Depois vocês vão ver aqui a finalização deles, como que ficou. E ficou bem bonito, tá bom? Então, mais uma dica aí pra você. Então, pega aquela peneirinha e passa, né, na peneirinha pra que o seu acabamento fique bonito, né, fique profissional. Outra coisa importante é você deixar já as forminhas abertas, né? Porque forminha dá trabalho pra abrir, né, gente? E demora também. Então, você tendo a forminha aberta, isso agiliza o seu trabalho. Então, abre todas as forminhas antes, para que quando você termine ali de passar na peneira, você já tenha onde colocar e já deixar pronto, tá bom? E aí estão eles, olha, esses daí são os de leite ninho. Lembra que eu falei de passar na peneira, gente? Olha como que ele fica lisinho, né? Fica bem bonito. E daí, gente, eu fui lá e peguei meu chocolate com avelã e fui tentar fazer com um bico M, mas não rolou. Então, eu peguei um bico menor e eu tive que me adaptar. Peguei um biquinho menor e fui fazendo uma gotinha só em cima dos brigadeiros, né? Eu tive que dar uma amolecida também no chocolate, porque eu achei que tava meio duro, sabe? Pra ficar colocando ali. Se for muito duro, por conta do leite ninho, que é em pó, né? Acaba que não adere, sabe? Não fica em cima. Então, acabou que eu tive que dar uma amolecida. Então, eu fui colocando gotinhas ali em cima, ó. E agora já dá pra ver melhor, né? Tava fazendo. E ficou uma delícia. Ficou bem bonitinho também, tá? Então, nem sempre a gente vai conseguir fazer como os outros fazem. A gente tem que se adaptar com aquilo que a gente tem. E no final ficou bem bonito. Graças a Deus, só recebi elogios da nossa cliente. Eu espero que minhas dicas tenham te ajudado e vou agradecer a você que me acompanhou até aqui, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo que eu vou mostrar daí o brigadeiro de chocolate. Tchau, tchau, gente!